E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já vou começar esse vídeo pedindo pra você deixar o like, pra você compartilhar com seus amigos, compartilhar em todas as redes sociais e me seguir no Instagram, TikTok e se inscrever aqui no canal e tudo, tá certo? Bom, mais uma vez eu resolvi aparecer aqui. Um assunto bateu em minha porta. Na verdade, esse assunto já é bem recorrente na minha vida. E eu resolvi falar sobre ele porque já foi pedido algumas vezes. Eu já falei sobre isso um pouco, mas eu acho que eu vim atualizar um pouco mais esse assunto. E eu já vou começar com uma pergunta pra vocês. Eu quero que vocês me digam. Digam pra vocês mesmos, ou digam aqui nos comentários o que é essa garota aqui e essa tem em comum. Vou dar um tempinho pra vocês pensarem. Bom, vocês pensaram, falaram alguma coisa? Se vocês falaram que não sabem, pois eu vou dizer o que é. Elas não têm absolutamente nada. Nada de iguais. Elas não têm nada em comum. Elas não têm nada parecidas. São versões completamente diferentes uma da outra. E eu quero falar justamente sobre isso. Bom, aqui no canal eu já falei algumas vezes, tem outros vídeos aqui que eu já falei sobre minha depressão, sobre minha ansiedade e tal, mas eu resolvi falar um pouco mais aprofundado sobre isso e falar diretamente sobre como a terapia me ajudou a sair de um canto que eu não conseguia sair. Eu acho que eu nunca contei pra vocês, mas eu comecei a terapia já com mais de 20 anos. Eu acho que eu tinha em torno de uns 23 a 24 anos. Eu tava num obscuro muito grande. E eu não conseguia sair dele, né? Eu não conseguia sair desse fundo do poço. E eram inúmeras questões, principalmente o luto da minha mãe, que já fazia muitos anos que minha mãe já tinha falecido, mas eu ainda não sabia lidar com ele, e isso me consumia diariamente. E dentro dessa depressão que foi me causando, que eu fui me afundando, eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a me machucar, me cortar, e começou as tentativas de, né? E, enfim, eu sentia que cada vez mais eu me afundava. Bom, nesse meio tempo, eu tentava preencher de alguma forma. Eu tentava preencher saindo com os amigos, eu tentava preencher com bebidas, eu tentava preencher com muita comida mesmo. E tentava preencher com excesso de compras. Eu comprava muito, me endividava muito. Enfim, num desses tempos, às vezes a gente não sabe como pedir socorro, enfim, porque parece que quando a gente pede socorro, e dependendo da pessoa que a gente pede, essa pessoa não entende, né? Mesmo que a gente diga socorro. Enfim, eu fui muito literal com meu pai e falei que acreditava que daquele ano eu não passaria. Que eu realmente queria, porque eu queria ir embora dessa vida e que nada iria me fazer permanecer, não tinha nada que me motivasse a continuar. Num ato, assim, de querer me ajudar, de querer me salvar, meu pai marcou um psicólogo pra mim e foi aí que eu tive meu primeiro contato com a terapia. Bom, quando foi marcada a minha primeira consulta, meu pai quis me levar e esse tipo de coisa, eu falei que não precisava, que eu queria ir sozinha. Não porque eu não queria essa ajuda, esse tipo de coisa, mas eu acho que eu precisava da sensação de fazer isso sozinho, sabe? De ter a força de me empurrar pra fora de onde eu estava, do fundo do poço que eu estava. E eu lembro que a primeira pergunta que a doutora fez foi, depois de eu me apresentar e tal, ela perguntou, Sueli, tá, você me falou quem você era e tal, mas eu quero saber da onde você acha que vem esse sentimento? Da onde é que você acha? Qual foi o acontecimento? Da onde é que você acha que desencadeou essa depressão? E foi quando eu falei da questão da minha mãe e tal. Enfim. E ali, durante esse primeiro ano, eu consegui falar com mais abertura sobre esse assunto. Eu comecei a falar sobre outros assuntos também que eram relacionados, que tinham ligações com esse tal assunto, que era o luto. E eu consegui, aos poucos, ir me desenvolvendo. Nesse meio tempo eu também consegui um emprego, que era uma coisa que eu almejava muito. Então acho que também me deu mais uma força para mim continuar. Bom, nesse meio tempo, eu tive uma recaída bem severa, na verdade. Quando eu achei que eu estava progredindo, quando eu achei que eu realmente estava saindo de onde eu estava, eu tive essa recaída, eu tive esse retorno ao fundo do poço e foi muito difícil, porque eu não entendia onde é que eu tinha errado
para voltar onde eu tava, né? E foi aí que eu entendi que eu ia precisar de mais ajuda, além da terapia, só do falar. E foi quando entrou as medicações. A questão de usar a medicação foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque acho que no fundo ninguém nunca quer tomar remédio, né? Ninguém nunca quer precisar de medicação, seja pro que for, seja. Comecei a tomar as medicações e, de certo modo, me ajudaram bastante inicialmente. É claro que tudo foi questão de ajuste. E aos poucos, com o passar dos anos, também foram se ajustando, porque eu sentia que fazia efeito, umas não faziam efeito, outras faziam muito efeito, né? Então, tinha vezes que eu tava muito grog, tinha vezes que eu dormia por horas e horas e eu verdadeiramente não me sentia feliz e também não me sentia triste, porque eu tava o tempo todo me sentindo um robô, porque eu não conseguia ter sentimentos por causa das medicações. Eu tava o tempo todo sedada, a verdade era essa. E nesse meio tempo, eu melhorei e tal. Depois eu fui para um ambiente de trabalho que foi muito tóxico para mim. Eu piorei de novo e nesse piorar eu tive que ser internada. Não fui internada assim de forma compulsória, que é a força, não. Eu fui de livre e espontânea vontade. E eu sempre falo muito isso, que eu fui de livre e espontânea vontade, porque eu não tinha mais forças para lutar por mim mesmo. E eu precisava de ter forças, porque às vezes a gente conta com outras pessoas, a gente quer o auxílio de outras pessoas, mas essas pessoas não podem fazer tanto pela gente como a gente mesmo. A gente que tem que se dar o impulso de sair de onde a gente está. E quando eu fui internada, eu fiquei pouquíssimos dias, na verdade, fiquei dias o suficientes para entender que aquele canto não era o canto que eu queria estar, que eu realmente não queria, né, acabar com a minha vida. Eu só queria realmente que esse luto passasse, que essa dor amenizasse, que eu conseguisse lidar com meus sentimentos da melhor forma, que eu conseguisse ressignificar essa dor, né? Com a mudança junta do meu trabalho, eu fui para um ambiente muito maravilhoso. Meu curso estava dando muito certo, que era uma coisa que me fazia relaxar também com as meninas, conversando. Mas eu acho que a troca do meu trabalho, sair de um ambiente completamente tóxico por diversos motivos, né? Pessoas doentes mentalmente, né? Uma equipe complicada, né? Porque às vezes, tudo bem você lidar com paciente, eu ainda continuo lidando com pacientes, mas se você não tem uma equipe capacitada que tem uma empatia muito grande, você se destrói, foi o que aconteceu comigo. E hoje eu trabalho no lugar que eu trabalho, no ambiente que eu trabalho, a gente é um ambiente de muito suporte para nós mesmos, para nós, equipe, e para nós, como profissionais, a gente sabe dar muito suporte. Isso me ajudou a alavancar de uma forma muito grande. E como eu trabalho atualmente no canto de psicologia, eu consegui migrar da minha psicóloga anterior para a minha psicóloga atual, que foi daí que eu consegui ter um progresso muito grande. E eu vou explicar o porquê. Eu, com essa minha psicóloga atual, eu tive 4 psicólogas, todas mulheres. Eu ainda não tive experiência com psicólogo homem. Todas foram processos diferentes e modos diferentes de lidar com luto, de lidar com essas transições da minha vida e tudo mais. Enfim, nisso, cada uma foi importante, mas eu acho que a gente precisa entender que existem muitos tipos de profissionais, muitos tipos de abordagem, e pode ser que tais abordagens não façam bem para você, não seja o seu estilo. Então, eu acho que talvez isso também precisa ser levado em consideração quando você for buscar um profissional, né? A minha primeira profissional foi, eu não tinha muito embasamento sobre isso, mas eu acredito que a gente evoluiu muito. A segunda também, mas eu senti que a terceira, eu já não conseguia me conectar com ela, sabe? Eu tinha uma rotina de terapias, mas eu falava de coisas bem superficiais, não conseguia me aprofundar, não conseguia mergulhar nos assuntos que, eu, que eu precisava para me libertar, e acho que isso me fez regredir até o meu tratamento. Então, acho que é uma coisa para você prestar atenção quando você tiver em tratamento, né? E até porque eu acho que existem prazos, eu acho que podem ter ciclos que aquele profissional faz muito bem para você, mas tem ciclos que você precisa trocar e tal, por causa de N motivos, enfim. E quando eu cheguei na minha psicóloga atual, foi, gente, um encontro de almas.
Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito. E eu lembro que eu resolvi que ela fosse a minha psicóloga, porque como eu falei, eu trabalho no lugar de psicologia e eu me trato lá também, porque eu sou humana, não consigo ser perfeita, né? E sou o que profissional, mas também sou paciente. E eu lembro que ela teve uma abordagem, eu não vou falar exatamente como é que foi, mas ela usou, ela tem uns, eu não lembro exatamente o nome, eu acho que é constelação, que são alguns bonequinhos, sabe? Se não foi esse nome, me perdoe. Que são alguns bonequinhos que ilustram, tipo, mamãe, papai, você, a filha, o filho, o vovô, a vovó, a casa, entendeu? E nessa constelação, ela. A gente conversou, foi uma conversa, tipo, eu chamei ela pra conversar, falei, eu queria conversar sobre uma coisa e tal. E ela falou assim, posso pegar aqui um negócio pra ilustrar? Eu falei, pode. Aí foi quando ela pegou, aí ela trouxe a bonequinha que era mãe e me trouxe na outra bonequinha que era filha, que era uma menina. E trouxe alguns outros bonecos, que eram os bonecos coloridos, tipo amarelo, vermelho, verde, preto, branco. E ela ilustrou muito bem o que eu tava o que eu sentia e o que eu senti, o que eu sentia no passado e o que eu sentia naquele momento. E aquilo foi a coisa mais surreal que eu tive na minha vida. Foi assim, como se eu finalmente conseguisse ilustrar tudo. Como se, de verdade, como se eu tivesse visto eu mesma de fora. Ela ilustrou o que eu tava sentindo. E ela mostrou pra mim como eu me sentia. E aquilo foi muito real. Foi muito, tipo, eu só conseguia pensar, é exatamente assim que eu me sinto. É desse jeito. É como se minha vida tivesse paralisado completamente. E uma das coisas que eu lembro de ter falado é que é, eu não estava feliz e que eu não conseguia me sentir feliz, eu não conseguia me sentir digna de coisas boas. Porque eu tava tão imersa no luto que eu não conseguia. Gente, eu não conseguia mesmo. De verdade. Era como se a felicidade pra mim não existisse de jeito nenhum. Quando ela ilustrou aquilo pra mim, mostrando que, tipo assim, olha, quando você vivia com a sua mãe, vou contar. Quando você vivia com a sua mãe, você vivia em sinônimo de amor, de paz, de felicidade, alegria. E quando ela se foi, você não conseguiu, você virou as costas pra isso. Tipo, você se afundou tanto no luto que só as coisas ruins que chegaram a você. A tristeza, o abandono, a raiva, sabe? E era exatamente como eu sentia. E daí pra frente foi quando eu comecei a trabalhar nisso. Comecei a falar com todas as letras, é, me expressando o mais limpo possível, o mais sincero possível. Que foi quando realmente eu consegui sair desse casulo, que eu consegui sair desse fundo do poço de verdade mesmo, no sentido de tipo assim, era como se todas as vezes eu desse um passo para frente e desse dois para trás. Eu nunca conseguia realmente progredir. E a minha psicóloga, ela foi muito paciente. Eu acho que ela foi muito, ela sobre trazer muitos questionamentos para mim, questionamentos de vida, questionamentos sobre morte, questionamentos sobre fé, sobre família, sabe? E eu comecei a entender que o que eu falava lá atrás não refletia quem eu era de verdade. Então, quem esteve comigo ao longo desse processo viu muitas mudanças minhas, muitas dores sendo expostas, né, e sendo curadas também. E às vezes meus amigos pedem conselhos para mim, às vezes eu só consigo dizer, faça terapia, porque foi o que deu certo para mim. Não significa necessariamente que vai dar certo para você, mas eu acho que tem coisas que a gente não consegue contar para ninguém. E a gente consegue contar num consultório, porque sabe que vai ficar ali, que não vai ser exposto, que tá guardado. Medos, traumas, coisas que a gente sofreu e não faz ideia do que seja. Mas se tem quem me conhece de 2024 pra cá, percebe que são histórias completamente diferentes, porque eu não era a pessoa que eu sou hoje, não é a pessoa que eu era ontem, né? A gente fala essa frase clichê, mas é porque eu não me achava digna do que eu estou vivendo hoje. Eu não me achava digna de ser feliz, eu não me achava digna de ter uma casa, eu não me achava digna de ter um relacionamento, eu não me achava digna de ser mãe, de ter um filho, porque eu me achava incapaz disso, que eu achava que eu não tinha a capacidade de me tornar mãe, porque eu seria uma péssima mãe,
porque eu não teria minha mãe para me ajudar, né? Porque a mãe é uma figura crucial na maternidade. E eu vou dizer com toda a sinceridade do mundo, apesar de eu ter aprendido com o luto, apesar de eu ter ressignificado, de eu ter entendido que na minha gravidez o luto bateu na minha porta e eu tive que deixar ele entrar novamente, no sentido de, tipo, para mostrar que ele não tinha mais espaço aqui, mas eu tinha gratidão, não pelo luto, mas pela vida, sabe? Porque apesar da minha mãe não estar compartilhando esse momento comigo de felicidade, da maternidade, da minha gravidez, eu acho que ela ficaria muito feliz. Ela seria uma avó incrível, ela seria uma avó amorosa, super presente. Então, é isso que eu tenho no meu coração. E eu mostrei que, apesar da gente sentir saudade, que a saudade é eterna, que a saudade é para sempre, a gente imagina esse tipo de coisa, tem que entender que a vida continua. E hoje eu consigo olhar para mim na frente do espelho e me achar feliz, me achar alegre, me achar bonita, me achar uma pessoa digna. Uma pessoa que tem seus defeitos, tem seus erros, não é fácil, que tem seus momentos de sim, de tristezas ainda, porque a tristeza é um sentimento que vai sempre existir, mas hoje que consegue lidar muito melhor com as coisas da vida, porque um dia eu tive que retroceder. Isso não foi motivo de vergonha para mim, isso é uma parte da minha vida muito crucial, onde eu precisei parar, eu precisei sentar no caminho, precisei sentar na beira da estrada, descansar, rever os meus erros para poder continuar a minha caminhada, para mim poder acertar. E tudo isso foi com a ajuda da terapia. A terapia me tirou de lugares que eu achei que eu não queria sair. Porque quando a gente escuta que o que a gente está passando, ninguém entende porque a gente tem um emprego, porque a gente tem um namorado, porque a gente tem um filho, ou porque a gente tem dinheiro, a gente tem um carro, ou que é falta de Deus, isso não vai ajudar, isso não vai te aproximar mais de Deus. Eu acho que você pode ter sua religião e você pode pedir ajuda para os profissionais, porque eu acho que se Deus, o seu Deus, eu vou falar do meu, eu acredito que o meu Deus foi muito bondoso em compartilhar sua sabedoria com as outras pessoas, porque se existem os médicos na Terra, são para que eles possam cuidar da gente. E o psicólogo é como médico, ele cuida da nossa saúde mental, né? Não é da física. E ele é um profissional que nos ajuda. E sim, ele pode nos aproximar de Deus. Eu acredito que ele pode, porque quando você está se cuidando, você consegue estar mais aberto às outras coisas, então você se sente mais grata. E quando eu comecei a me sentir mais grata, mais feliz, eu comecei a realmente ser mais próxima de Deus. E realmente de dobrar os meus joelhos e falar, Senhor, obrigado pelo meu dia. Senhor, hoje foi assim, 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 mas tá tudo bem, em compensação aconteceu isso, isso e isso, foi maravilhoso. Hoje eu tive que almoçar arroz e ovo, mas tinha um arroz, tinha um ovo. E amém por isso, sabe? Hoje meus amigos não sabiam, mas eles me fizeram rir quando eu tava triste, e eu sou grata a isso. Hoje eu ganhei um pacote de fralda pro meu filho e ele não tinha nenhum, e eu sou grata a isso. E isso começou a me aproximar de Deus. Eu tô dando exemplos para vocês, sabe? De tipo de conversar mais, de se achegar à igreja e se achegar à sua religião, sabe? Porque eles não são opostos, eles não se odeiam. Eles podem andarem juntos, lado a lado. Isso vai depender de você, do seu pensamento, esse tipo de coisa. Então, tenha em mente que às vezes na vida é só você e você. Não existe outra pessoa. É só você mesmo que vai pegar na sua mãozinha, ó, vai falar, levanta e vai. E enfim, eu queria muito agradecer esse vídeo especialmente, que foi um pedido já de algumas pessoas, principalmente de uma pessoa querida, mas eu queria agradecer especialmente a minha psicóloga, a doutora Ana. É, a doutora Ana, ela foi um anjo que apareceu para tocar minha vida, para me ajudar, para me apoiar, para me fazer pensar, para me fazer refletir.
pra me fazer entender em várias fases da minha vida. Meu relacionamento, meu casamento, minha maternidade, minha vida como um indivíduo, meu luto, minha questão com a minha família, com meu pai, com a minha madrasta, com meu irmão, com parentes do meu passado, parentes da minha mãe, parentes do meu pai. Eu me emociono porque não é todo mundo que tem a oportunidade de ter a terapia, de fazer terapia, não é todo mundo que tem condições de pagar. Eu não pago porque é pelo SUS, mas nem todo mundo também consegue ter terapia gratuita, esse tipo de coisa. Mas se você tiver a oportunidade, faça terapia. Se dê uma chance. Se dê uma chance, não deu certo com o psicólogo, tente com outro, porque a terapia salva vidas. Ela me salvou. Ela me salvou. Porque eu já não tinha mais força. Eu já não tinha mais ânimo. Meu marido, meu namorado, meu namorado que está comigo durante esse processo, desde a primeira psicóloga até a doutora Ana, ele viu como é que eu fiquei durante todo esse tempo. Ele me apoiava muito, mas às vezes ele também não sabia como me apoiar. E é como eu falei, foi eu mesmo por eu mesmo. E principalmente nessa fase da gravidez, onde eu estava muito sensível, onde meus hormônios estavam, né, doidos, onde o luto bateu na minha porta, medo da maternidade, eu estava muito assustada. E, e eu pude ter uma conversa sincera, né, sobre diversas coisas, diversos assuntos. E ela sempre foi muito acolhedora, muito empática, sabe? Isso me colocou de volta à vida. Isso me deu forças. E, inclusive, Deus foi tão bom, né, que mandou a mãe dela pra me ajudar no meu parto. Então, enfim, já falei no outro vídeo aqui sobre isso, no vídeo do parto. É, enfim, essa é a minha história com a terapia, como ela me ajudou, como ela tem me ajudado, porque sim, eu ainda continuo fazendo terapia. Hoje eu consigo ter mais espaço durante as minhas sessões, e mas eu ainda permaneço. Eu espero que esse vídeo chegue a você, que ele te toque de alguma forma, que ele te ajude a procurar um psicólogo, que ele te ajude a ajudar assim a falar com uma outra pessoa sobre isso, a indicar um psicólogo para uma outra pessoa, que você mostre esse vídeo para alguém que está precisando, e que você não tenha vergonha. Não tenha vergonha de se cuidar, não tenha vergonha de ir atrás da sua melhora, não tenha vergonha de tomar medicamentos se for necessário, de passar num psiquiatra, de passar num psicólogo. Não tenha vergonha disso. Sabe por quê? Porque quando você estiver bem, você vai olhar para trás e vai falar assim: eu precisei passar por isso para chegar até aqui. É difícil, é doloroso, é angustiante, desesperador. Mas eu olho para minha história e eu olho para ela com muito carinho. E hoje, no meu trabalho atual, eu consigo conversar com os pacientes que chegam e contar um pouco da minha história. E ser exemplo para eles. Ser exemplo de se eu conseguir, você também consegue. Sabe? De igual para igual, de mostrar que eu sou uma pessoa qualquer, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tive que ter força de vontade, sabe? Então, espero que do fundo do meu coração esse vídeo tenha tocado você de alguma forma. Tá certo? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Tchau!